Olá, olá, olá! Mais um podcast aqui no Igreja Orgânica. Lembrando sempre, né, amor, que Igreja Orgânica não é denominação, não é? Não. A igreja somos nós. É uma maneira de expressar como a gente entende que é a igreja. Não só a gente entende, mas o que a Bíblia diz, o que a Escritura ensina. Igrejas são pessoas. Então, um organismo vivo. Né? Por isso, igreja orgânica, porque ela nasce do coração do Eterno, vem em Jesus Cristo dá a vida, morre no madeiro, o véu se rasga de alto a baixo, não é? E aí inicia-se a graça. E dentro dessa graça começa a surgir então as primeiras pessoas da igreja, começando pelos apóstolos e os seguidores, né? Porque não tinha só os apóstolos, tinham outros seguidores também. Mulheres, homens, velhos, crianças, né? E quando chega lá em Atos, onde a descida do Espírito do Pai revela aí o que Jesus prometeu, né? Não saiam de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então o poder do Espírito do Pai, o Espírito Santo. A partir daí, a igreja orgânica, que é um organismo vivo, começa a se manifestar na terra, lá em Jerusalém, lá naquela região, crescendo, se multiplicando, principalmente nas casas. A gente vê relatado isso lá em Atos dos Apóstolos. A igreja que se reúne na casa de Priscila e Áquila, não é? De Áfia. Exato. Eles não se reuniam no templo, não existia templo da igreja evangélica. Tinha o templo, que era o templo judeu, e que o próprio Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Isso aconteceu no ano 70, aproximadamente. Depois de Cristo, né? Quando os romanos, enfim, derrubaram tudo aquilo, né? E destruíram o templo. Então o templo não existe mais. O templo de pedra. Hoje, e desde a época que Jesus morreu no madeiro e o Espírito do Pai veio sobre as pessoas, nos transformamos em templo vivo, não é? Sim. E a partir desse templo vivo as coisas aconteceram, mas nesse meio do caminho surgiram então aí as primeiras institucionalizações da igreja. E a gente sofre isso até hoje, muitas pessoas sofrem essa institucionalização que acaba atrapalhando. Constantino, né? E que acaba colocando o quê? Doutrinas humanas. Né? Fazendo essa abertura desse podcast aqui, para você que está ouvindo, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o quê? A nossa identidade em Cristo, né? A nossa identidade como filhos, né? E a identidade que o sistema religioso coloca. Então, cria, né? A identidade como filhos e a identidade do sistema religioso. Da denominação religiosa. Isso. Porque a gente tem que fazer uma separação, uma risca no chão. E separar muito bem bonitinho o que é igreja e o que é instituição religiosa. Não é? Confunde muito a mente da pessoa. A pessoa não consegue discernir o que é uma coisa e o que é outra. Porque eles mesmos, os líderes, não explicam por razões óbvias. Não querem que ninguém fique sabendo. Já pensou? Se a pessoa fica sabendo que instituição religiosa não é igreja? Verdade. Embora muitos falam assim, não, mas isso eu já sabia. Tá, mas pratica o que a instituição religiosa manda. Uma coisa é a escritura, outra coisa é o estatuto da igreja. O estatuto da igreja fala mais alto do que a escritura, em diversas situações. Verdade. Mas o que você separou aí pra gente nesse podcast do Igreja Orgânica, que você pode falar e lembrar? Porque é um bate-papo, né, pessoal? O podcast da Igreja Orgânica é um bate-papo. A gente está em Cotia, São Paulo. Se você quiser mandar uma mensagem pra gente, você pode mandar
nos comentários aqui do Facebook, nos comentários do Instagram, nos comentários do YouTube, porque a gente tem YouTube também. O pessoal pergunta, né, vocês têm canal no YouTube? Tem canal no YouTube, sim. Você digita aí @Igreja Orgânica Cotia. Igreja Orgânica Cotia. Lá no YouTube, que vai sair também o nosso YouTube lá, onde a gente fala outras coisas. O que você separou aí? Que lá no sistema religioso, ou denominação, né, que é mais fácil às vezes falar denominação, onde a gente frequentava, né, e muitos frequentam, as pessoas, elas têm uma identidade totalmente condicionada, né, a tudo que ela faz ou deixa de fazer. Então depende da nossa produtividade, desempenho, obediência, várias doutrinas e aquelas coisas, né, aqueles legalismo excessivo. Então a gente era como Gálatas, né, na denominação. Os Gálatas, que Paulo precisou alertar os Gálatas, que eles estavam colocando jugo sobre eles mesmos, né? Então a gente é induzido a sentir culpa, né? A gente era induzido, né, a sentir culpa, se a gente não alcançasse o sucesso, né? Em cada uma das áreas da nossa vida. Então era muita cobrança, né? E se a gente não participasse de algum evento, sei lá, ou se a gente fosse sempre aprovado pela liderança, sim, né? Então a identidade nossa dependia de tudo isso, ela era bem condicionada. Sendo que a Escritura fala que a gente é filho de Deus. E não depende de nós, depende dele, depende de Cristo, ele já fez por nós, né? Identidade tem muito a ver com o sistema religioso. Às vezes tem até pessoas que vão dizer assim, mas na minha denominação não é assim, é diferente. A minha denominação não exige tanto como exige, por exemplo, uma denominação pentecostal, neopentecostal. Ou uma que é em células, né? Ou em células, que é muito mais puxado ainda. Esse negócio de célula, discipulado, é um negócio que a gente pode tocar até em outro podcast. Mas pode existir uma pessoa que diga, minha denominação ela não tem isso não. Geralmente, as denominações mais históricas, as mais tradicionais, ela não tem esse caráter de ficar puxando muito, porque mesmo eu lembro de um líder religioso que falava, presbiteriano é preguiçoso, batista é preguiçoso, eles não gostam de evangelizar, e ficava aquela competição, né? Tanto é que montou até uma denominação por conta disso, né? Mas o cerne da questão é o que é igreja e o que é denominação religiosa, né? Até mesmo as denominações religiosas tradicionais, elas também têm um caráter de cobrança, sim, mesmo que errem menos, digamos assim, mas elas têm essa questão de cobrar a pessoa. Aí no culto é o templocentrismo, é o púlpito-centrismo, que é tudo liderado por um sacerdote que está lá no fundo da igreja, não é? Fazendo às vezes de intercessor entre aquelas pessoas que estão ali e Deus. Tudo passa pelo pastor, com o título de pastor. O líder, né? Então não tem diferença, porque a gente sabe que hoje, desde a inauguração da igreja genuína, que são pessoas, o único intercessor é Jesus, o nosso advogado. Não tem mais sacerdote. Sacerdócio é do Velho Testamento, né? Sim. Então essa identidade colocada pela denominação, ela é colocada assim pela denominação pentecostal, muito mais a cobrança, mas também pela denominação tradicional ou histórica, como eles gostam de chamar, não é? Porque aquilo que eu falei, o estatuto dessas denominações falam mais alto do que a própria Escritura, a própria palavra, que é Jesus Cristo. Em relação a quê? Vários exemplos. Em relação a batismo, ceia, em relação à ceia, né? Na tradição denominacional, quem serve a ceia são só aqueles escolhidos dentro daquela denominação. E a criança, né? Tadinha, a criança, a gente vê lá a criança olhando lá, querendo tomar o cálice, né? E não, a mãe lá falando não pode. Sendo que Jesus falou, deixar vir a mim os pequeninos. Não tinha...
Quem repartiu Não o os pão, impeçais, né? quem repartiu o pão e os peixes foi o quê? Foi uma criança, É. não é? Quando milhares de pessoas estavam seguindo Jesus, estavam com fome, Jesus percebeu aquela situação, né? E aí os discípulos chegaram para Jesus e falaram: esse povo está indo aí atrás da gente, não tem nada para comer. E aí, o que tem aí? Ah, tem um garoto aí que tem pães e peixes, poucos. E aí Jesus pegou do pão e do peixe do garoto e multiplicou para aquela multidão. E hoje a denominação religiosa não deixa a criança tomar ceia. Olha que loucura, como é a loucura a questão da denominacional. Pois é. Não é? Então essa identidade que você puxou aí, inclusive foi um texto que você escreveu no Facebook do ano de 2014 ou 13. Ah, faz tempo já. Foi em 2014 que você escreveu esse artigo com o título de a identidade, 2014. A identidade denominacional e a identidade em Cristo, que é bem diferente, não é? São essas situações que acontecem quando você se desperta e entende o que é a igreja e a diferença entre denominação. É por isso que quando a gente fala em igreja orgânica, você que está ouvindo esse podcast, repito, não é denominação, né? Igreja orgânica não é denominação. Alguém já falou isso pra gente, né? Perguntou. Não é denominação. Não tem CNPJ, nada, né? Não. É uma reunião da igreja, de irmãos que se reúnem ao nome de Cristo, de Jesus, e que trazem um ensinamento, uma palavra, um incentivo, oração, sem essa questão aí do estatuto religioso que fala mais do que o evangelho e que coloca essas identidades aí nas pessoas. Ou seja, a igreja fica departamentalizada. Isso. Com departamentos. Quem sabe no outro podcast a gente pode falar a respeito da evangelização das crianças, que é um absurdo também o que acontece numa denominação religiosa, né? Sim. Que é o peso que se coloca numa criança. Medo também. Medo para ela se aceitar Jesus, né? O jeito que eles falam, assim, que hoje eu já nem creio dessa forma, assim, aceitar Jesus no coração, assim. Então é o medo que eles colocam, céu e inferno, né? São coisas que colocam medo assim na criança, a criança acaba crendo em Cristo, porque eu acredito assim, a gente tem que crer em Cristo, crer aquilo que ele fez, né? Na cruz. Não é aceitar Jesus como eles colocam e assim, colocar aquele medo, né? E aí, medo do céu, medo do inferno, eles sentem que meio que obrigado a seguir, né? Por medo. Tem a música, né? Como é que é a música? Céu e inferno é o que há. São dois caminhos para você escolher. Como é que é? Hoje Cristo tá fora do tom. Estende a mão para te dar a salvação e tirar da sua cabeça essa dúvida cruel. Que dúvida que criança tem? Criança não tem dúvida cruel nenhuma. Que eles colocam, né? O sistema religioso coloca dúvida na criança e medo. Olha que loucura que é isso aí. Quem sabe a gente possa, no próximo podcast, falar a respeito disso. Sim. Não é? Não deu para se aprofundar muito na questão da identidade da denominação, identidade em Cristo. Para fechar essa questão da identidade, poderia a gente falar assim, que eles falam muito assim, Deus não te colocou como servo, mas como filho, né? Mas eles acabam colocando a pessoa como servo, né? Mas servo de quem? Servo deles, né? E aí no fim, depois que a gente sai e os olhos são abertos, a gente realmente tem a nossa identidade curada, restaurada, e de servo realmente a gente se torna e entende o que é ser um filho de Deus e através de Cristo, do que Cristo fez. Exato. E não do que a denominação diz que a gente tem que fazer. Né? Tá bom, então. Bom, se você gostou desse podcast, você pode dar um joinha, compartilhar com seus amigos. Esse podcast é o podcast da Igreja Orgânica, não é denominação, mas a gente se reúne em cada cidade, enfim, você se reúne na sua cidade, em qualquer lugar,
A gente está aqui na cidade de Cotia. Se você quiser entrar em contato com a gente, você manda um recado aqui no YouTube, você pode mandar um recado no Instagram, você pode mandar um recado onde você estiver ouvindo esse podcast e a gente conversa com você. Se você é da região também, tem mais dúvidas, você pode perguntar que a gente responde, você que está ouvindo esse podcast em qualquer lugar, tá bom? Então um abraço, Amém. Deus abençoe você, fique tranquilo que parece difícil viver uma vida fora da institucionalidade, não é? Mas é que a gente ficou tão acostumado que às vezes tem pessoas que sentem falta. Falta de alguma coisa que não sabe nem explicar. Mas é o costume. O hábito, né? As amizades também. O hábito, as amizades que muitas das vezes não serão mais amizades quando você descobrir a diferença entre igreja e instituição religiosa. Muitos caem fora, pulam fora e não é mais amigo, né? Não são mais amigos. São coagidos pela liderança. A liderança bota medo e usa erroneamente aquele texto que fala que com os tais nem comais. Então, coloca o medo o também. líder vai colocar esse medo nas pessoas para que elas olhem para você como você fosse um cara que tivesse apostatado da fé. Sim. Mas isso é apenas um medo do líder religioso de perder as ovelhas dele, porque no sistema religioso as ovelhas são do líder, não são de Cristo. Não é? Então é isso, gente. Muito obrigado. A gente volta no próximo podcast da sua Igreja Orgânica.